A paz do Senhor Jesus. Estaremos fazendo mais uma análise bíblica de um texto onde o Senhor Jesus, ele deixa para nós, que nos serve de alerta para nós cristãos. Veja que no texto o Senhor Jesus, ele já traz o esclarecimento daqueles que entrarão naquele dia. Mas veja que ele faz menção de um grupo que usou o nome dele, mas naquele dia não entrou. Vamos fazer uma análise nesse texto e procurar a compreensão do texto em si. O que a Bíblia, qual a interpretação bíblica do texto. Vamos ler em Mateus capítulo 7, versículo 21 em diante, que diz assim: Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Veja que o texto já respondeu para nós quem entrará naquele grande dia, o dia da salvação, quem irá participar. Mas o versículo 22, o Senhor Jesus, agora ele faz menção de um grupo que não entrará naquele dia. Claro que o texto, o versículo 22, quando ele faz menção desse grupo, não é em um sentido literal, e sim Jesus deixa para ensino nosso e para uma mensagem de alerta para todos nós cristãos. Vamos ver o que o texto menciona para nós. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos? Veja a conjugação do verbo no texto. Nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Veja a conjugação do verbo no texto de um grupo que profetizou, expulsou demônios e fizeram muitas maravilhas. O versículo 23 seria a resposta do Senhor para esse grupo. E veja que a conjugação do verbo que é usada agora, ele muda de tempo, ele passa para o tempo presente. Versículo 23, e então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Veja, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Veja o verbo praticar, que ele está conjugado no presente. Guarde isso. No versículo 22, o verbo está conjugado no passado. No versículo 23, o verbo, a conjugação, o tempo do verbo, ele muda para o tempo presente. Mas tem uma palavra aqui que diz: nunca vos conheci. É uma palavra que se subentende que aquele grupo do versículo 22, que acabamos de ler, seriam um grupo de falsos irmãos que usaram o nome do Senhor, utilizaram o nome do Senhor para tal obra, tais feitos, né, de expulsar demônios, fazer milagres, profetizar, utilizar o nome do Senhor, porque diz aqui: nunca vos conheci. Mas esse pode ser o mesmo efeito para aqueles que também, um efeito contrário, para aqueles que se arrependeram do seu próprio pecado. Veja que quando há um arrependimento, o Senhor Jesus, ele olha para os feitos anteriores, ele também esquece, não se lembra e o trata como filho. Trata como filho. E aqui agora eles estão na prática da iniquidade. Poderia ser, posso dizer que poderia, não trazendo aquela afirmação, mas vamos analisar os textos em si, mas pode-se dizer que seria o mesmo efeito do coração arrependido e o mesmo efeito daquele que agora um dia foi e hoje está na prática do pecado. O Senhor Jesus pode usar a mesma linguagem dizendo: nunca vos conheci, não sei quem são
vocês. Não há uma comunhão, uma ligação a quem está na prática, veja o presente, do pecado. Quando nós utilizamos os dois verbos, veja que é um passado, e Jesus responde que a entrada não foi devido ao que eles faziam no presente. Veja que isso aqui traz uma mensagem de alerta para nós, que os nossos feitos passados não nos justificam o que fazemos no presente. Se no passado grandes obras foram realizadas, mas o presente eu estou deixando a desejar a uma vida na prática do pecado, os feitos anteriores não me justificam para aquele grande dia. Veja que no próprio texto que nós lemos, versículo 21, que naquele dia entrará aquele que faz presente, que faz a vontade de Deus. Então não há como associar duas coisas. Ou ele faz a vontade de Deus, ou ele vive na prática do pecado. Veja que o texto, no versículo 22, esse grupo, que isso aqui é uma mensagem de alerta, repito, não forma literal, porque naquele grande dia, o dia do arrebatamento, não vai haver um diálogo, porque eu entrei, e não vai haver explicação. Isso aqui serve de ensino e de alerta para nós hoje. Esse grupo não entrou como ensino para nós, devido ao que eles fizeram no passado. E veja que o que eles fizeram foi tudo em nome do Senhor. Falta dizer que o que eles faziam no passado, eles estavam fazendo em nome do Senhor. Veja que em Marcos, capítulo 9, versículo 38, a Bíblia diz o seguinte, veja que João questiona algo aqui com o Senhor e diz: e João lhe respondeu dizendo: mestre, vimos um que em teu nome expulsava demônios, o qual não nos segue, e nós lhe proibimos, porque não nos segue. A resposta do Senhor Jesus diz assim: Jesus, porém, disse: não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim, logo, de imediato. Se ele usou essa conjugação, quer dizer que mais na frente pode acontecer sim, mas de imediato ou no momento que se expulsou de um milagre, um feito em nome do Senhor, e de imediato cometer ou ficar contra o próprio Deus ou estar na prática do pecado, não associa uma coisa com a outra, porque Deus ele não se associa com o pecado, e o que separa o homem de Deus é o pecado. Então aqui veja que o texto ele está trazendo para nós acerca do compromisso e a responsabilidade de mantermos a nossa vida em Cristo Jesus. Então não tem como fazer milagre em nome do Senhor e não estar ligado a Ele. No próprio texto nós vemos isso. Veja que quando o Senhor Jesus curou aquele homem que há 38 anos doente, aquele paralítico do tanque de Betesda, que é conhecido, o Senhor Jesus deu uma mensagem para ele, achando ele no templo, e disse: olha, vai, tu já está curado, tu já está são, agora vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. A responsabilidade e o compromisso dele seguir uma caminhada em fidelidade ao Senhor nosso Deus. Quando a gente volta para o texto de Mateus 7, 21 ao 23, a esse grupo que não entrará naquele dia, volta a dizer, o que eles fizeram tudo em nome do Senhor. Realmente, as obras que foram feitas, elas não são desfeitas, foi tudo feito em nome do Senhor. Só que quando nós vamos no versículo 23, percebemos que na caminhada, esse grupo se descuidou
e agora estavam vivendo uma vida no presente, na prática, veja o verbo praticar, prática da iniquidade, do pecado. E naquele grande dia, eles não entraram porque estavam na prática do pecado, apesar que fizeram grandes obras para o Senhor. Mas nós sabemos que a nossa salvação, ela não é justificada pelas nossas obras, pelaquilo que fizemos ou fazemos, e sim estar em Cristo Jesus. Veja que o próprio texto, o versículo 21, já dá a resposta. Aquele que faz a vontade, presente, veja a conjugação do verbo, que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, essa aqui é uma mensagem de alerta para todos nós, para vivermos uma vida em fidelidade ao Senhor, uma vida em Cristo Jesus, porque o que fizemos lá atrás não justifica o que fazemos hoje. Então, que nós venhamos, por exemplo, pessoas que cometem ou estão já numa vida de pecado, na prática do pecado, e às vezes se justificam crendo que a salvação está segura, porque eles fizeram alguma coisa lá atrás, contradizendo até a doutrina da salvação, que a nossa salvação não é por obras, e sim por fé. Se é por fé, por que eles não entraram? Porque eles estavam em uma prática do pecado. Isso sim é que irá impedir de, naquele grande dia, de alguns não participarem do banquete da grande salvação. Então, que isso seja uma mensagem de alerta para todos nós, para mantermos nossa vida em Cristo Jesus. Que venhamos não dizer que fizemos, e sim que estamos vivendo uma vida de acordo, em sincronia com a vontade de Deus em nossas vidas. Então, deixo você um forte abraço. Deus abençoe.